Olá, boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí pra mim, pra eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Regina já entrou. Eu vou convidar a Regina aqui para entrar para conversar com a gente, comigo. Vamos lá, estou aguardando a Regina para a gente começar nosso bate-papo. Olá! Chegar! Só estou Então, precisando ajustar. dá uma ajeitadinha aí, né? Eu queria virar assim, que não vai dar. Tem que botar em pezinho, senão você fica de lado. Isso. Tem 44%. Gente, essa é a Regina. Regina é minha madrinha na Umbanda. Então, assim, é com muito prazer que eu recebo a Regina hoje aqui no meu Instagram para a gente conversar sobre ervas, conversar um pouquinho, né, sobre algumas experiências da Regina com as plantas e tudo que a gente também deseja saber. Se quiser fazer perguntas, pode ir colocando aí nas perguntinhas aí para a gente fazendo. Regina, então, fala um pouquinho de você pra gente. Roberta já botou uma parte, né? Regina. Sou madrinha de Roberta na Umbanda, com muito prazer e muita honra, na tenda Ciranda de Peregrinos, onde nós duas sou um ser civil, urbano, doméstico. Não nasci no mato, não fui criada no mato, não cresci cercada de flores e de plantas e de arbustos. Não, eu sou como todo mundo. Participo da tenda, trabalho na tenda de Grandes Peregrinos e sou também canal do Círculo Estrelas Prata. E nas duas casas, com reiki, em cirurgias espirituais, e aparecer. E estamos aqui hoje para mostrar um pouquinho desse mundo que eu conheci há não muito tempo. Regina, fala pra gente assim, como que as ervas fazem parte da sua vida, como você insere elas no seu dia a dia. Bom, como eu disse, eu não sou uma pessoa que tenha começado a sua vida no mato, né? Porque aquela pessoa que vem de um ponto onde você não tem as facilidades do meio urbano, ela aprende na prática o que é importante para a vida dela, para uma gripe, para uma febre, para uma dor de barriga, uma picada de cobra. Então, isso é um conhecimento que ela é obrigada a ter por conta do meio onde ela está. Eu não tive essa vivência por ser uma pessoa urbana, mas a minha vida sempre foi cercada de plantas. Minha mãe, minha avó, tios, e hoje, mais para frente, os irmãos, todos gostam de plantas, gostam de cuidar, trocam entre eles informações. A minha inserção nesse mundo, ela começou tarde, há uns 14 anos para cá, quando eu mudei para essa casa que eu moro, que eu comecei a ter um contato maior com as plantas, que eu vou ser bem sincera, eu tinha medo. Eu fazia o chá, quando eu tinha que fazer para mim, mas era aquele chá bem... Tinha que ser muito bem explicadinho para poder fazer. E eu ia procurar por que era aquele chá,
por que eu tinha que tomar aquele chá, por que era aquela erva. Então, essa era a minha relação. Desculpa. Quando eu cheguei aqui nessa casa, tem mato e plantas em toda ela, eu fui obrigada a conhecer. Por quê? Porque você vai para o quintal, cortar uma planta, você tem uma alergia. Aí dizem assim para você, você tem a planta tal, porque eu quero fazer um chá para isso, isso e isso. E eu não sabia se eu tinha. Então, eu utilizava... Para quem não conhece, para quem não sabe, a Regina mora numa casa que tem um jardim lindo, tem um terreno, né, muito grande e com várias árvores e várias plantas. Óbvio que quando a Regina foi para lá não tinha tantas coisas assim que a gente gostaria de usar, mas aí a Regina também foi plantando e tal. Então, assim, lá tem um vasto local que a gente pode escolher e plantar. Então, por isso que a Regina está falando que as pessoas pedem as ervas para ela. Pode continuar, Então, Regina. cada vez que me pedem uma planta, se eu não tenho a planta aqui, eu acabo plantando. Foi isso que a Roberta falou. Começou em determinado ponto, de determinadas plantas, e eu acabava plantando. E nesse contato, né, para aprender isso, eu sempre tive pessoas, procurei pessoas que sabiam mais do que eu, normalmente que vinham da roça, né? A gente fala da roça, vem do mato, e eles me explicavam era cada planta. E as plantas sempre estiveram na minha vida como remédios, nos chás, a semente de abóbora para vermes, um chá de canela para você fazer somente a facilidade. Então, eu sempre utilizei as ervas dessa forma, com o aspecto terapêutico. Mais tarde, como eu disse, de 14 anos para cá, é que começou o meu caminho mais umbandístico, ritualístico, com o uso das ervas. Regina. E esse foi o meu contato. Regina, o pessoal está dizendo que está travando muito a sua conexão. Eu não sei se é o local aí da sua casa que você está, e aí eles não estão conseguindo Vou tentar resolver isso. Tá, porque eles estão falando que está travando muito, aí não estão conseguindo te ouvir direito. Eu acho que é por conta da conexão dela, né, pessoal? Acho que a minha, vocês também tá travando a minha conexão para vocês? Ou só a da Regina? Melhorou muito, até a sua imagem tá melhor. Aqui a gente tem esse problema, sabe? A gente tem esse problema de conexão. Não a conexão espiritual, é a conexão dos humanos. Melhorou? Melhorou. Até o seu rosto dá para ver melhor. Então vamos lá. Pode seguir. Pode fazer outra pergunta. E assim, Regina, o que que uma pessoa leiga, assim, que não conhece nada sobre ervas e tal, o que ela precisa saber para usar as ervas? O que você acha? Bom, em primeiro lugar, eu vou citar o meu caminho, né? A primeira coisa que a pessoa leiga tem que saber é a propriedade da planta. Para que aquela planta serve? E para ela saber para que a planta serve, ela tem que usar duas coisas: amor e bom senso. O amor no momento que ela vai preparar aquela erva, ou para ela ou para outra pessoa, e o bom senso. Se você tem uma receita, e a receita diz, uma receita de comida, para você botar uma X quantidade de sal ou uma X quantidade de açúcar, se você modifica a quantidade, você pode perder a receita. Então, esse conhecimento é um conhecimento que o leigo precisa ter. As coisas têm que ser explicadas para ela. Você não é obrigado a saber tudo.
E as informações estão aí. Hoje você tem a ferramenta do Google, onde você pode fazer as suas pesquisas. Você tem uma vasta bibliografia, né, para você pesquisar. Eu costumo falar para as meninas, né, para as pessoas que vêm à minha casa por alguma coisa, ou por um trabalho de reiki, ou apenas por uma conversa aí que a coisa acaba descambando no lado de planta, né, que sempre acaba. Sempre. Sempre acaba, né? Eu costumo falar para elas o seguinte: vamos pesquisar. A entidade X indicou determinada erva para você, você perguntou a ela por quê, para que aquela erva. Então, a primeira coisa é isso. Isso é o bom senso. E a gente entender também, né, o porquê que a entidade está falando com a gente. Porque não é só obedecer, é a gente buscar o conhecimento, né? Estar também atento a isso. E aí, na hora de usar, também usar a nossa intuição, né? Isso também é importante, foi o que você falou. É como numa receita que a gente vai fazer na nossa casa. A gente segue todo um ritualzinho, mas às vezes a gente quer botar um pouquinho mais de um oréganozinho. Ah, eu não tinha orégano, mas eu quero botar. Não pode, então, Regina. Então não. Tá bom. Então tem que seguir a risca. Você tem que seguir a receita. Existem plantas, por exemplo, vou mostrar uma aqui, que é muito comum. Sim, a espada de São Jorge. Comum, né? Sim. Pode fazer banho com ela? Pode. Mas você não pode usar ela toda, porque ela pode ser venenosa. Venenosa no sentido de fazer mal à sua pele. Certo? Então, você tem que realmente obedecer ao que está sendo Então, qual é a falado. parte que a gente usa dela? Explica pra gente. Qual é a parte que a gente usa? Da espada, você pode usar qualquer parte dela. Qualquer parte, depois dela ser retirada, qualquer parte. Só que, normalmente, você não utiliza ela inteira. Ou, normalmente, as entidades orientam que você utilize 3 pedaços pequenos. Dificilmente ela vai pedir para você usar ela inteira, a não ser que seja para dar uma surra. Entendi. Mas não aí, nesse caso... Não bate folha com a espada, a pessoa que está fazendo vai trabalhar com ela inteira. Entendi. Então, isso é um exemplo de uma. E no caso dessa daí em específico, a gente faz como? A gente quina, faz como para botar num banho, por exemplo? Como que faz nesse daí para botar no banho? Não, eu não ia falar dela agora, né? Mas tudo bem. Você corta aqui o pedaço. Uhum. Eu não tenho tesoura aqui. Eu não vim preparada para isso, né? Mas estou cortando. Sim. Ela tem umas fibrazinhas no meio, né? Então, o que você faz quando vai quinar? Ah, tá. Que ótimo. Aí vai cortando, né? E isso fica mais fácil. Depois que você faz isso, a seiva já está na minha mão. Você começa a quinar. Tá? Entendi. Excelente dica, viu, galera? Muito bom. Agora, se você vai fazer um banho para muita gente, não tem problema você usar ela toda. Tá? Tá Mas certo. se é um banho para você apenas, 3 pedaços pequenos dela já é o suficiente. Tá certo. E já que a gente está falando de quinar, né? E com relação aos banhos, né? Quando que a gente deve quinar e quando que a gente deve ferver um banho, por exemplo, uma erva? Tem uma diferença? Como que funciona isso? Olha só, tanto um banho quinado quanto um banho que é fervido, eles têm a mesma potencialidade. Por quê? Se você faz um banho de erva e você não faz a sua oração para você ativar aquele banho, não vai adiantar nada. A erva seca, a mesma coisa. Nós fizemos uma vez uma macumbinha. Tem uma pergunta aí, tem uma pergunta rapidinho, Regina. O que é quinar a erva? Bom, quinar é você fazer isso aqui. Sim, pode aqui no caso é
Com a Espada de espada de Ogum, São Jorge. espada de São Jorge, mas você pode fazer isso com qualquer uma delas. Eu tenho aqui outras. Por exemplo, alfavaca. Qualquer Sim, erva. Então, você pega a erva, tira só a folha. Eu vou ensinar daqui a pouco como é que você prepara essa ritualística, porque tem uma ritualística, e você sim. bota na água e você amassa. Você vai esfregando, tá? Quem perguntou, deixa eu ver quem foi a pessoa que perguntou. Quem perguntou, Eliane. Eliane que perguntou. Então a gente vai como se estivesse faz dando isso. uma esfregada, né? E Acima na lavar outra. roupa. Você vai lavando roupa Isso, muito bem. com Como se aquela estivesse erva. lavando roupa. É assim que eu aprendi também. Então, Mas você vai então, lavando a roupa e aquele sumo vai caindo na água e se misturando. sim, Essa é a orientação. E o que eu estava falando do chá. Quando você faz qualquer coisa com uma erva seca, primeiro você tem que ativar essa força natural que a planta tem. Numa planta seca, esse princípio ativo natural, ele já está meio paradinho, né? Está ali sim, como se ele estivesse dormindo. E você acorda, o termo é realmente esse, acordar. entendi. Então, você acorda o princípio. Como também há a questão de quando você vai fazer um banho, como você deve estar para fazer esse banho. Foi orientado pelo caboclo arranca-toco. Você tomar um banho de 7 ervas, ele te dá as ervas, tal, aí você fica, gente, como é que eu vou fazer isso? Vamos dizer que no meio das ervas ele mande você usar canela. Depois eu vou dar um banho, vou dar a receita de um banho que vai... Que bom! E O eu pessoal, vou o ter que pessoal tá pegar, tá? perguntando, o pessoal tá pedindo para eu deixar a live salva. Ela fica salva 24 horas aí no Instagram e depois ela vai pro meu canal do YouTube. Então vocês podem depois consultar, tá? Tudo isso que a Regina tá falando. Pode continuar, Então, Regina. por exemplo, se na receita lá que o caboclo te deu tem a canela, você não tem como quinar a canela. Então, o que você vai fazer com a canela? Você vai fazer o chá. Esse chá da canela, você pode depois misturar a água que você está quinando, ou, se você fizer muito chá, utilizar o próprio chá da canela e quinar as ervas ali. Então, no meu entender, tá? E de toda a literatura que está aqui, que eu ainda não mostrei, você pode usar os dois, Tá certo. mas você tem que ativar. E você ativa a partir da oração. Então, a primeira coisa para você fazer um banho, um leigo, eu quero fazer esse banho que o caboclo mandou. Se tiver canela, já expliquei da canela, né? Ferveu lá a Sim. sua canela, fez o chá. As Você, especiarias, né? A gente normalmente ferve, né? As normalmente, especiarias. as Se tiver um especiarias, anis você... estrelado, se tiver um Isso. cravo, né? Qualquer especiaria você tem que fazer a fervura. Mas há algumas orientações em que você usa a folha seca. Por exemplo, folha seca de Sim. sálvia. É o mesmo princípio. Você não vai pegar a folha seca para você macerar. Então, você vai Não dá, fazer... é verdade. Não tem como. Porque ele já não tem É. a seiva, né? A força viva vegetal. Então, você vai Aham. fazer o chá e depois... Isso quer dizer que você pode fazer o chá com qualquer coisa que você tiver em casa. Entendi. Desde que você procure a orientação para que ele serve. Tá? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A Renata está perguntando se ela pode usar o extrato de canela em vez de colocar a canela em pau, por Pode, exemplo. Pode, pode. viu, Rê? Também há a orientação que você pode usar o pó, tá? Ah, entendi. Só que o pó, no meu caso, ele dá coceira. Então, Te dá para coceira, você tem mim, alergia. para mim, ele não funciona. Entendi. Entendeu? A A Monique, mesma a coisa. Monique está perguntando, a Monique tá perguntando aqui se cantar para a entidade correspondente, né, aquele banho específico, se também ativa. Na hora que você Ela estiver auxilia. fazendo,
Se você também, na hora que estiver Auxilia. quinando, você vai cantando para a entidade, também auxilia, tá certo. Isso faz parte da ritualística do banho. Mas Uhum. aí você já passou, a parte onde você canta, é onde você está se concentrando para não perder o foco do que você está fazendo. No momento em que você vai, se predispõe a fazer aquele banho, você tem que sentar, respirar. Normalmente, você acende uma vela, aí eu estou passando o meu aprendizado, tá? Você acende Sim, uma vela, você pega um copo d'água, você coloca o seu copinho d'água ali, que não é para você, aquele copinho, ele tem uma função, ele vai receber, se tiver alguma carga, alguma demanda negativa ali, não é negativo, mas que não seja bem adequado para aquele ambiente, aquele copo, aquela água vai servir para puxar. Tanto que essa água depois eu jogo fora. Ela não fica ali. Quando eu for colocar ali para ficar vibrando, eu boto outro copo d'água. Não é aquele. Esse primeiro é o que eu utilizo para fazer o banho, durante a feitura do banho. E ali você sim. faz a oração para ativar. Vocês querem que eu passe a oração? Eu quero, mas deixa eu só te fazer uma pergunta aqui rapidinho. A Nicole está perguntando se tem algum horário específico para colher as ervas, se não pode colher após as 18 horas. Bom, olha só, existem ervas que você retira à noite, tem ervas que você retira de dia. Mas isso daí já é uma questão mais profunda para quem está. Normalmente você está utilizando uma erva que você já comprou no herveiro. Sim, já foi colhida, né? Então, ela já não tem mais essa questão. E se você faz a oração para ativar o poder daquela erva, mesmo que ela tenha sido colhida num horário em que aquela potencialidade dela energética não está vibrando, você está ativando no momento da oração. Sim. Ok? Então, Rê, o que vai fazer a diferença é isso. Tá, Regina, a oração, depois você me passa por escrito, que eu vou colocar lá no Tá? Instagram para todo mundo, tá? Teve mais Eu uma vou pergunta mandar a aqui. oração. Pode falar, Roberto, pode falar, vou pode mandar falar. a oração tanto para você fazer com a erva fria, quanto para ativar a erva seca, tá? Ah, que ótimo. Então tá, Aí depois meninas, você pode colocar para todo mundo. eu vou colocar aí direitinho no meu Instagram. E o A cântico entra no Ana, momento de quinar, viu? Depois da oração, o entra o cântico. cântico, para Tá você não bom, perder o foco. tá certo. Ana Piovesan, tá aqui fazendo uma pergunta também. Manuel é uma pessoa que ajuda muito a gente lá na casa da Regina também com as ervas. Manda um beijo aí pra ele. A Ana tá Manuel perguntando Vermelho. a Ana tá perguntando quando a gente tem muitas ervas para que nasce tem alguma ordem específica, tá? Olha, eu não faço com uma ordem específica, não. Eu lavo todas, coloco todas juntas dentro do balde e vou quinando tudo junto. Eu não faço com nenhuma ordem específica. Ah, eu me lembrei de uma coisa, Regina. A gente só quina a folha, a gente tira o cabinho, não é isso? Tira o caule e separa, não é isso? Existem Separa o algumas caule, a gente plantas, só quina as... Pode falar. sim, sim, você só quer. Mas existem algumas plantas, por exemplo, mil-folhas, amor agarradinho, ela é muito grudadinha no. Pequenininha, né? Ela é muito miudinha. O próprio alecrim, ele é muito pequenininho. Então, como é que você consegue separar aquilo? Não tem como. Então, o que Sim. que eu faço? Eu parto, quino, e depois eu vou tirando o que tenha ficado de galinho. Inclusive, a espada, quando você acaba de quinar, fica todo esse miolo aqui, que são esses fiapos, e você tem que retirar. Fica um monte de cabelinho assim, ó. Entendi. Tá? Então, você normalmente tira. Eu tiro.
Eu coo o banho depois. Tá. O Cadu tá perguntando aqui, um beijo, Cadu. Cadu é um aluno meu de baralho. Beijo para você. Ele está dizendo que ele ouviu dizer que não é bom colher as ervas na lua minguante. Isso existe mesmo, Regina? Você sabe? Olha, cada lua ela tem um poder, né? E há pouco tempo eu estava conversando com um amigo sobre esse poder que a lua tem, né? Por exemplo, se você vai fazer um banho para progredir, então você tem que fazer esse banho ou colher essas plantas na lua cheia ou no quarto crescente. E aí, nessa conversa, me bateu uma questão. Eu vou ser bem sincera, eu não sei exatamente a lua, mas isso existe dentro de uma medicina específica. Existe um Sim. estudo sobre isso, que eu ainda não adentrei, tá? Sim. Então, o que eu estava conversando com ele foi isso. Se você retira a planta de uma lua que não é específica, vamos dizer, um trabalho de progredir, e você retira aquela planta numa lua que não é adequada, basta no momento que você ora, você saber a invocação que você vai fazer. Ah, tá certo. Então aí tá o pulo do gato, né? É o pulo do gato. Então, aquela planta, mesmo que ela não esteja na época correta, ditada, porque eu sei que há linhas de entendimento que você tem que colher naquela hora exata, naquele momento, naquela lua, tudo certinho. Eu não tenho essa medicina. Então, quem Entendi. tem, a faça. A que eu tenho é essa, onde você utiliza a oração e a invocação de acordo com o que você precisa para a erva. Entendi. Regina, dá uma dica de uma erva para a gente ter em casa, para que a Bom, gente possa plantar, assim, para uma usar numa erva. emergência. Tá. Existem algumas ervas que são ervas emergenciais, né? Se você quer fazer um trabalho de limpeza, a espada de São Jorge é uma que você pode ter. Você pode ter essa aqui também plantada, que é a guiné, que eu acho que todo mundo conhece, né? Macumbeiro conhece muito guiné, né? Guiné, que é essa aqui. Sim. Ela é A bonita, né? guiné, Tem umas. tem os pendõezinhos. Tem uma outra também que tem pendão, mas ela é mais específica para um determinado orixá, tá? Que é essa aqui, que às vezes as pessoas confundem. Tá dando para ver? Ela Tá também dando para tem um ver. pendão, mas a folha dela é diferente. A guiné, a folha é retinha, e essa aqui, a folha tem umas ondinhas. Essa daqui é o gervão, que é uma erva de umulu e obaluaê. Sim. Então, ela é mais específica para alguns casos, né? A guiné não. A guiné a gente pode usar para um trabalho de limpeza e ela é boa de você ter em casa. Outra também que é fácil ter em casa em jarro é o boldo. O boldo eu tenho. É Eu tenho também a espada fácil. de São Jorge, mas o boldo É, ele pega com muita facilidade, né? Ele não é exatamente. uma Como é uma planta que planta. não precisa cuidar tanto. Isso. Ela é fácil de cuidar. E só que uma é para uma coisa e outra é para outra, né? A espada de São Jorge é Sim, limpeza sim, e o boldo é para energia. Outra que é sim. boa você ter em casa e que também é fácil cuidado é a pimenta, a pimenteira. A pimenta, Alguém, ela alguém, alguém só repete rapidinho. Pediu para você repetir a de Obaluaê. é gervão. Peguei Gervão, errado. gente. Gervão. Ela tem o pendão também, só que na ponta dela ela dá umas florezinhas arroxeadas. Entendi. Ah, olha só, Regina, a Mônica, beijo. Mônica, nossa Beijo, irmã da Mônica. tenda. Ela botou aqui, ó. Dizem que na lua minguante a força das ervas estão nas mais concentradas na raiz do que na folha. A Mônica ela é astróloga, né? Então ela estuda bastante essa parte da lua.
E aí depois ela concorda com você, dizendo que é isso mesmo, depende da intenção. Então, não existe uma específica, né? Assim, Não. depende da intenção que a O que gente. ela quis dizer aí é o seguinte: se você vai trabalhar você pode trabalhar com várias partes da planta, dependendo da função, né? Dependendo do que você quer. Sim. E nessa época, o que está mais concentrado de energia é ali. Por exemplo, a colônia. Se você tem uma colônia que fica no sol exposta, ela vai absorver e vai ter uma funcionalidade. Se você tem a colônia na sombra, a funcionalidade dela é outra. Mas isso tudo são medicinas e ensinamentos mais aprofundados. Se você é um leigo e a entidade te manda tomar um banho de colônia, o que você faz? Você vai no herveiro, compra a colônia e utiliza a colônia. Ponto. Mais fácil. Mais fácil. Então, a gente está falando de ervas para ter em casa. Falei da espada de São Jorge, da pimenta, o boldo, que também é bem legal de ter em casa. Uma outra também, que é essa aqui, o manjericão. Ah, manjericão, adoro. Manjericão. Alfavaca, que está aqui. Não deu para trazer o vaso, porque ela está uma árvore imensa. Então, alfavaca, que também é muito gostosa, muito legal. Basicamente, se você tiver essas, você já está legal. Regina, deixa eu só fazer umas perguntas aqui que estão vindo. Pode fazer. Tem uma pergunta da minha mãe. Minha mãe está assistindo a live. Um beijo, mãe. Te amo. Bom, beijo. Ela está perguntando se comigo ninguém pode ter dentro de casa, plantado, né? Direitinho, um vaso. Pode. O risco do comigo ninguém pode é se você tem animais, crianças pequenas. É igual a pimenta. Você pode ter em casa. Porque são plantas que elas absorvem o que está vindo demandado para você, né? Até a energia que você traga com você da rua, ela absorve dentro dela. Tanto que é muito comum a gente ver a pimenta secar, né? É difícil, né, a pimenteira. É difícil você ter pimenteira. As minhas todas morreram. A minha estava bem grande e ela morreu. Aí, essa semana, eu fui limpar o canteiro onde ela está e fiquei feliz, porque está cheio de muda. Ah, então, que ótimo! Pena que a gente está na quarentena, eu não posso ir pegar uma muda para botar aqui na minha casa. Pois é. Tem mais uma pergunta aqui, Regina. Ó, a Mila está perguntando, a Mila, um beijo. Está perguntando que depois de quinado e coado, as ervas precisam ser devolvidas para a natureza, não é isso? O que a gente faz com aquela ervinha que a gente quinou? Devolve, bota numa planta ou bota... É assim? Aquela erva vai virar adubo. Bota num vaso. Ótimo. Adubo natural. Não tem que ter... a Umbanda e esses trabalhos são coisas muito simples. Você está utilizando elementos naturais que retornam à natureza. Entendi. De lá você tirou e para lá ele volta. Então, gente, o pessoal está perguntando para que serve cada uma dessas ervas que a Regina falou. Depois eu vou passar direitinho, vou botar direitinho, e aí boto no Instagram lá para a gente conseguir falar um pouquinho de cada uma, senão a gente não consegue, porque tem muitas. Não dá para falar tudo. Aquilo que eu estou falando aqui de ervas, depois eu passo para a Roberta e ela coloca, tá? Sim. Ô, Regina, me fala uma coisa. O que você pensa sobre essa história de que a gente... o meu orixá de cabeça é eu tenho alguma contraindicação, eu não posso usar alguma erva, que a gente escuta um pouco isso. Eu não posso usar essa erva porque meu orixá tem quizila, enfim. Você fala um pouquinho sobre isso. Bom, na minha escola, né? Que a minha escola é esse vastão de mundo. Normalmente, eu não uso na minha coroa erva que não seja do meu pai e da minha mãe. Ervas de Oxalá, e eu utilizo também de Iemanjá.
Na coroa, gente, a Regina tá falando quando a gente joga na Aqui, cabeça, tá? tá? É banho da Normalmente a gente... cabeça para baixo. Isso, é isso que a Regina tá falando, só para vocês entenderem. Então, porque tem leigo, né? A É, cabeça, gente, é onde a gente tem a nossa coroa, que é aquela moleirinha, né, do bebê. A gente conta mais ou menos isso aqui, tá? Deu para ver? Aqui é sim, onde se situa mais ou menos a coroa da pessoa. Todo mundo tem coroa? Sim, todo mundo tem coroa. Sendo ou não um bandista, você tem uma coroa, tá? Você tem uma regência de orixá? Sim, tem uma regência de orixá. Então, se você não sabe a sua regência de orixá, e aqui não é o momento de falar sobre isso, né? Se você sim, desconhece, a minha mãe de santo sempre fala isso. Aquilo que você não conhece, você não é cobrado por isso. Aquilo que você conhece, sim. Então, aquilo que você conhece é proibido a você. Ponto. E eu sou uma pessoa que segue literalmente. Então, na minha entendi. linha de entendimento, na minha escola de entendimento, eu só posso usar na minha coroa meu pai da minha mãe. Ou de Oxalá, que é o grande senhor, e de Iemanjá, que é dona de todas as cabeças. Então, um banho de elevação, de limpeza de oria, para você ficar, limpeza de oria, desculpa, para você ficar com a mente mais limpa, mais clara, clarear sua mente, clarear seus pensamentos, que for um banho de Iemanjá, eu vou fazer. Entendi. E assim, Entendeu? normalmente, Regina, fala Agora, um pouquinho sobre isso. Agora é uma pergunta até minha mesmo. É, pode por que que falar. quando a gente toma o banho de Oxalá, né, por exemplo, pode ser de boldo ou de canjica, que a gente joga, né, na cabeça, na coroa, a gente precisa ficar com ela coberta? Qualquer banho que você vá fazer, você deve cobrir. Ah, Não é tá. só o de Entendi. Oxalá. Quando você faz uma macia, que é um banho que você faz e que você banha a sua cabeça, você vai cobrir a sua cabeça. Você não pode ficar com a Entendi. cabeça descoberta. Entende? Entendi. Então, é uma proteção. É uma Aham. proteção para aquela região. Se você vai Entendi. para a rua, se você vai sair, se você vai ter contato com os outros. Se você está dentro da sua casa, nem tanto, mas se você viver com outras pessoas, sim. Porque Tá você está certo. no meio dessa energia, né? Então, é uma proteção. Quando você faz um banho de limpeza, não. O banho de limpeza, você está tirando, e normalmente você não usa na coroa. Você usa do Sim, pescoço para baixo. tá certo. É A como se você Mônica. estivesse protegendo aquela energia toda que você vibrou. Você está guardando. Se você recebeu, ó, eu estou tendo que segurar porque ele está descarregando. O que acontece? Se você recebe uma vacina e nessa vacina você quer que aquele efeito se prolongue e que não contamine o buraquinho, o que você faz? Normalmente você vai tampar, né? Porque você não quer que A gente contamine aquele bota um espaço. esparadrapozinho, né? Um É a esparadrapo, mesma coisa. uma coisa. Você está recebendo uma energia. Você vai jogar fora? Não, você guarda. Protege. Entendi. A Mônica tá dando uma dica aqui bem legal. Olha, Regina, a Artemísia pega rápido e é ótimo. Traz a energia das deusas, principalmente Artemis, pela cor prateado da parte de baixo. E ela lembra a lua. Excelente Isso. dica Tem aqui. outra aqui também que é muito boa, ó. Hibisco. Ah, hibisco também. É uma erva feminina. Mas ela é uma erva que ela é um arbustinho. Então, você tem que ter um pouquinho mais de espaço para tê-la, né? Você Sim. falou dentro de casa, eu imaginei as pessoas que moram num apartamento, Que bote né? num vaso, né? Aí Num você vaso, né? imaginou. Essa daqui, ela pode ter para um vaso, mas ela vai precisar do sol, e nem sempre a pessoa tem essas coisas.
mas ela também ela pega fácil. E é uma erva feminina. É bom a Entendi. gente ter em casa. Mirra também é outra muito boa, mas também é a mesma coisa, ela é um arbusto. Tem outras, eu falei só de algumas, eu tinha relacionado aqui mais algumas. Ah, a Mila tá dizendo aqui que ela quer essa live semanal, porque todo mundo tem muitas dúvidas, tem muitas perguntas, Regina. Ai, É, ai. pois Mas, é. Regina, me fala uma coisa: qual é a sua dica para um banho de ervas para quarentena? Tem alguma dica? Ah, olha só, eu fiz uma anotação aqui, porque eu tô com amigas, né, que contraíram, infelizmente, e estão precisando utilizar umas ervas. E eu andei fazendo umas pesquisas. Bom, Regina, enquanto você fala, pega seu papel só um minuto. Ó, a nossa mãe está assistindo. ai, obrigada, Beijo, sua bênção. Jussara. Beijo, Bênção, sua Jussara. bênção. Ela estava dizendo aqui que hibisco é também da cigana também, é de cigano também. Ih, viu? Olha como é que é bom a gente ter. Essa eu tirei do quintal, viu? Depois vai Viu? voltar. Bom, ervas para quarentena. Nesse período que a gente está, né, a gente está passando por vários sentimentos diferentes, várias sensações. Então, há ervas para vários destes sentimentos, né? E eu fui Uhum. fazendo uma anotação. Para evitar dispersão e para a gente ter foco e alegria, porque combate a tristeza, né? Alecrim, Vamos anotando alfavaca, aí, gente. alecrim, alfavaca e boldo. Para você ter mais dedicação no que está fazendo, porque de vez em quando me ligam assim: nossa, eu estou desanimada, eu estou para baixo, eu não quero levantar da cama, eu estou me sentindo assim. O que é indicado? Muita gente tá assim, muita gente. Além destas que eu citei acima, uma bem específica é a folha de café. Não é o café, a folha. Lá na tenda tem pé de café. Quem conseguir até lá, para poder acalmar a camomila, porque ela te ajuda a ter um sono mais tranquilo. A camomila, Regina, a gente também pode fazer o chá, né? Quem não Sim, tiver como sim, a ter a camomila erva, faz o chá e toma o é banho do chá. chá. Isso, Só mas para aqui eu só para estou lembrar. dizendo, existem algumas que você pode utilizar, tanto chá quanto banho. Camomila você pode usar as duas coisas, tá? O chá e o banho. Você pode utilizar também na sua casa e em você o perfume de alfazema e lavanda. Você trabalha a sua casa, a energia do seu ambiente. Então, você pode tanto fazer coisas para você, como para a sua casa. Eu tenho utilizado muito na minha casa desinfetante de lavanda, Ah, entendi. entendeu? É borrifar alfazema na A sua gente pode casa. passar, a gente pode passar assim como a gente passa lá na tenda, né? Depois de fazer a limpeza e tal, harmonizar com, as, Isso, com, a, com a com essência. a essência, né? Na casa. Isso. Na verdade, agora a minha essência já acabou, né? E está difícil de comprar algumas coisas. E o É verdade. desinfetante eu tenho. Então, eu já estou no desinfetante. Antes era Entendi. essência, agora é desinfetante. É porque eu não uso lavanda. Lavanda sem perfume, né? Aham. Capim-cidreira. Você pode também utilizar o capim-cidreira para tranquilizar o espírito. E o capim-cidreira, ele ainda serve para uma outra coisa, que é auxiliar no encontro da solução para as situações difíceis. Então, se Que você está no bom. momento de impasse, capim-cidreira, Tá ele vai te certo. ajudar a tirar a dúvida que está em você e te direcionar para o que você precisa. Você pode também bater o quarto para criança, quem tem criança em casa, e a criança está passando por aquela fase de medo do que vai acontecer, também está acontecendo isso.
criança não sabe o que vai ser. Ela escuta tanta informação, fulano morreu, não pode sair, não pode ver o vovô, não pode ver a vovó, porque vai pegar coronavírus. Uma criança pequena não tem um entendimento do que é. Para ela, a morte está ali na porta. Então, o que você pode fazer para você diminuir esse medo? Galho de capim-cidreira e varre o quarto da criança com ele. Ai, que Onde a legal. criança vai dormir. Vai varrendo, né? Vai Vai passando. varrendo, vai Embaixo passando da no quarto. cama, nos No quarto cantos, né? inteiro, Atrás tá? da porta. Isso. Você varre o quarto com capim-cidreira. Isso vai trazer um alívio do medo e vai trazer também a parte calmante, vai acalmar. Além do chá que você também pode usar. Regina, também tem aquelas pessoas que colocam dentro do travesseiro, faz um travesseirinho, não é? De erva para a criança Sim, dormir, para acalmar. esse travesseirinho, normalmente utiliza macela, melissa, macela, no Aí travesseirinho. faz um travesseirinho, né? E bota dentro, né? Isso. E dá um cheirinho também gostoso, dá um né? cheirinho bem gostoso. São ervas calmantes que funcionam. O hibisco você pode utilizar também, mas é o hibisco de flor vermelha, que também é bom para essa época, mas ele é um banho que é para aumentar o sistema imunológico. E ele é mais adequado para a mulher, tá? Então, ele fortalece o nosso sistema imunológico. Você tomar o banho, tanto da folha quanto da flor do hibisco. Esse banho, que é para o sistema imunológico, para a mulher é bom tomar pela manhã, viu? Ah, que Se interessante. você tiver o hibisco seco, você faz o chá e pode botar folha e macerar. E tomar pela manhã. A Meire está perguntando se hibisco e papoula é a mesma coisa. Não. Hibisco é Não? esse aqui. Eu não conheço a Pampola. papoula como a mesma coisa, não. Ela botou pampola. Ah, e a Lourdes, um beijo. Meninas, um beijo, Meire, um hibisco, beijo, ele Lourdes. parece um pouco com uma planta que se chama brinco de princesa. Entendi. A Lourdes está perguntando o que é bater folha. Bater folha. Bater folha é um trabalho que se faz com as folhas para limpeza. Aquela limpeza mega pesada, tá, Luz? Pois Aquela limpeza para expulsar você todos bate os amigos, folha. Leva uma que não surra. servem para nossa casa, entendeu? É isso. Ela tem que passar por um bate-folha. Regina, só, aproveita que você está falando disso. Olha só, a gente não acabou de plantas boas para essa época da pandemia. Pode continuar, tem uma pode continuar. Maravilhosa, hortelã. Comer hortelã, banho de hortelã, botar hortelã no alimento, fazer chá de hortelã, ele é estimulante. E é para levantar o astral. Olha que beleza. Então, essas Muito são bom. as ervas. A casca de laranja também é bom, tá? A gente pode usar tanto para defumar como chá e o banho. É para acalmar. Então, falei várias. E tem a macela, que a gente citou ainda há pouco, né? Então, a Aline está lembrando que está acabando o tempo. Deixa eu fazer só uma perguntinha aqui rapidinho, ó. Conta pra gente, Regina, aquela erva que você bota no seu caldeirão, aquela que faz aquela limpeza bem pesada, sabe? Tô falando caldeirão, gente, porque a Regina é meio bruxa, sabe? Assim, só a Regina, eu não sou não, tá? E aí, qual a erva que a gente bota no caldeirão para espantar os demônios mesmo, assim? Fala aí pra gente. Olha, no caldeirão da bruxa não pode faltar casca de alho, casca de cebola. Essas são aquela hora que a gente chega no mercado e cata as cascas, né? Bota tudo lá no saco, ninguém entende nada. Muito boa, que nunca falta no meu caldeirão de bruxa. Folha de bambu.
Ah, eu ia perguntar qual é essa que eu não estava vendo. Folha de bambu. Então, ó, casca de alho, casca de cebola, folha de bambu. Vai anotando, hein, gente. Essas daí não podem faltar no caldeirão da bruxa. São as que normalmente estão no caldeirão. Tanto banho, defumação, como queimar. São essas ervas. Simplesmente queimar, né? Simplesmente queimar. Você pode botar também a casca de laranja, que ela também ajuda bastante. E é isso. Isso é o que não falta no caldeirão. Agora, se vocês quiserem um banho de limpeza pesada, bom, bombástico, pode? Pode, claro, deve. Anota Banho, aí, fala aí. banho bombástico de limpeza, eu aprendi há pouquinho tempo e foi ótimo. Esse eu já fiz comigo. Você pega pó de café e açúcar. Só. Mistura os dois, vai para o chuveiro, faz a sua oração, né? Pedindo que aqueles elementos sejam ativados para o fim, de acordo com a misericórdia do Pai, né? Que vai ser a oração que eu vou colocar. E você vai passando aquilo no seu corpo. Passa o pó de café com açúcar, é isso? Isso, embaixo da água, vai passando. Ótimo. Você vai espalhando no seu corpo. E ali você vai pedindo para fazer toda a limpeza dos cascões, de tudo que está te prejudicando, atrapalhando o seu desenvolvimento. Eu aprendi uma vez que nem tudo a gente pede para ir embora, não, sabe? Porque tem coisas que a gente acha que é para o nosso mal, e não são, não. Elas são apenas para a gente caminhar mais rápido. Então, a gente tem que pedir sempre que seja pela misericórdia do Pai e que aquilo seja o melhor para nós, que seja retirado o que não é nosso, mas que fique o que for para a nossa evolução. Exatamente. Isso é uma grande dica. E um outro banho também que é muito bom para limpeza é o do saquinho de sal. Você bota sal grosso, saquinho de sal. Não é erva, mas é mineral, é macumbiche. Pega uma meinha, bota o sal dentro e você vai botando. Você vai tomando seu banho e você bota o saquinho nas partes do seu corpo e deixa a água batendo. Então você está tomando um banho. É super fácil. Super fácil. É um banho de sal grosso, sem você diluir o sal grosso na água, depois ficar com aqueles resquícios no corpo. Mas olha só, esse banho e o outro, quando você tomar, depois tem que tomar um de energia, tá? E aí qual é? Fala pra gente, o banho de energia. Pode ser o boldo, tapete de Oxalá. Ótimo, tá? Pode ser o boldo então. Pode ser o boldo, tá? Sempre que você faz um banho de limpeza pesado, depois tem que tomar um de energia. Sim. Regina, tá todo mundo falando que você tem que dar um curso já. Várias pessoas, curso já, curso já, curso já. Gente, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou lá ajudar a Regina, não posso ir lá, né? Porque por causa da organizar esse curso online. Mas Regina, você tem que fazer um curso. Olha quantas coisas a gente ainda teria que falar e não deu tempo. Então, assim, só fala uma coisinha antes que o nosso tempo acabe. Uma mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo, tá? E depois a gente vai continuando conversando, mas uma mensagem que você gostaria de deixar nesse tempo que a gente está vivendo. Bom, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu vou deixar uma mensagem que é a mensagem que eu digo para mim todo dia. Só por hoje. Só por hoje eu sou feliz, só por hoje eu faço bem, só por hoje minhas palavras são amenas, só por hoje eu vou ouvir o amigo com todo carinho, com toda devoção, com todo o amor, com todo o bom sentimento que eu tiver. Só por hoje eu levanto. É só tosse, viu? Então, só por hoje. Só por hoje. E amanhã, novamente, eu levanto e só por hoje. Então, é um dia de cada vez. E para que a gente possa ter um futuro de muitos dias.
Então, nesse momento em que eu estou no isolamento bem difícil, muito difícil, porque eu moro sozinha, né? Então, é uma coisa assim que está me angustiando. Nesse momento é isso que eu penso. Só por hoje, todo dia de manhã, antes de levantar da cama, eu abro os olhos, primeiro eu agradeço, né? Graças a Deus estou acordada, sobrevivendo. Isso. E eu digo só por hoje. E aí, naquele só por hoje, vão vários só por hoje, que é o meu agradecimento a Deus. E aí eu começo o meu dia. Então, esse é o recado. Só por hoje eu sou feliz. Só por hoje a gente conversou muito. Só por hoje a gente aprendeu mais. Só por hoje. Como uma boa reikiana, né? Só por hoje, como esses princípios do reiki, né? Eu acho que a conexão dela deu uma travada lá, gente. Mas, enfim, a gente também está com um pouquinho de tempo, né? Faltam 4 minutinhos. Vamos ver se a Regina consegue voltar. Mas, para mim, ela deu uma travada aqui. Não sei se a bateria do celular dela acabou, mas ela já deixou a mensagem dela, né? Só por hoje. Grato. Por nós termos, né, essa possibilidade de ter a Regina com a gente para falar sobre ervas, de ter outras pessoas dando dicas para a gente aqui na live, que foi muito, muito legal. E aí agora tem mais duas lives que estão me pedindo muito, né? Que é a live dos óleos essenciais, né, da aromaterapia, que a Claudinha vai fazer comigo, e a live do Rave também, que a Cristina Cota, que é minha mestre, vai fazer comigo. Mas se vocês tiverem algumas outras dicas, né, e sugestões de live, que vocês possam colocar aí no meu Instagram, que a gente vai fazendo aos pouquinhos, tá? Eu queria encerrar falando para vocês também que amanhã nós vamos ter um envio de reiki lá da tenda. Então, se alguém tiver algum nome para deixar, pode deixar para mim no meu direct ou no meu WhatsApp, quem tiver meu WhatsApp, nome e data de nascimento, para que amanhã a gente consiga fazer esse envio de forma linda. Tá bom? Um beijão para todos vocês. Fiquem com Deus. Eu espero que tenha sido bem interessante a live com a Regina, pessoa que eu amo muito, minha Dinda. E eu aceito novas sugestões aí de novas lives, tá bom? Qual é o meu canal? Meu canal é Roberto Honório no YouTube. Tá? Essa live vai ficar gravada durante 24 horas, até amanhã mais ou menos nesse horário. Mas logo depois eu vou postar ela lá. Assim como tá a live dos cristais, a live da Dani, estão todas lá no meu canal. Então me sigam no canal, porque eu preciso de seguidores, e curtam também. Não só assistam, mas curtam também lá o canal e os vídeos que vocês viram, tá bom? Deixa eu ir, faltando só um minutinho. Um beijo, muito obrigada pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Namastê.